Oi, gente. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre as causas da depressão, falamos sobre como ajudar alguém próximo a você que esteja com depressão, e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre como identificar os sintomas da depressão. Quais são os sintomas da depressão? É importante, a gente estava falando no vídeo anterior de se informar, né? Então esse é um dos pontos importantes de se informar. A gente conseguir identificar a depressão, diferenciar, nós também falamos isso, diferenciar a depressão da tristeza, e para isso a gente precisa entender esses sintomas, né? A depressão ela é classificada cientificamente como um transtorno de humor, ou seja, um dos pontos principais da depressão, dos sintomas de depressão, envolvem mudanças no humor. Só que a depressão não mexe só com isso. A depressão mexe com o humor, ela mexe com os pensamentos, alterações, a gente vai falar disso aqui, dos pensamentos. Ela vai mexer também nos aspectos físicos, né, da vontade física, a pessoa só quer ficar deitada, e principalmente também das relações sociais, né, da interação social, das amizades e tudo mais, tá? Da convivência social e tudo mais. Então vamos começar, como eu falei que o humor é um dos que mais se destaca, vamos começar pelo humor. Quais são os sintomas da depressão que envolvem o humor? Tá. O primeiro deles é o mais fácil de se ver, é o que eu estava falando, que ele gera essa dificuldade de separar o que é a depressão de uma tristeza, porque um dos principais sintomas na mudança de humor da pessoa deprimida é a tristeza. É aquela tristeza que acompanha essa pessoa ao longo do tempo, né? A gente falou que tristeza, a diferença entre tristeza e depressão, uma das diferenças é quanto tempo que essa tristeza dura. Na depressão ela é longa, na depressão ela fica muito tempo com a pessoa. Então o primeiro sintoma que a gente começa a perceber na pessoa é uma tristeza constante. A pessoa está sempre com a característica de estar triste, reclamando dessa tristeza. Okay? Contudo, não é a tristeza não é o sintoma que mais vai nos ajudar a identificar a depressão. Tá? O sintoma que mais se destaca dentro quando a gente vai diagnosticar, fazer um quadro de depressão, é a perda de prazer. A perda de prazer por coisas que antes eram muito gostosas. A pessoa começa a não se sentir mais tão bem fazendo aquilo que ela gostava de fazer. Né? Às vezes as mulheres, as esposas, chegam no meu consultório falando de, olha, uma das primeiras coisas que eu percebi que ele não estava legal é que ele parou de jogar futebol. Parou de jogar futebol. Alguns podem falar, olha, isso é bom. Não, não é bom. Né? Gostaria muito que os maridos dessem menos atenção ao futebol e mais a elas, mas por bom motivo e não pela depressão. Mas, então, esse é um ponto. A pessoa começa a não ter mais prazer pelas coisas, as coisas ficam sem graça. Eu falo assim, as coisas ficam preto e branco, sem ânimo. Né? Apesar que preto e branco, algumas coisas, preto e branco são muito legais, fotos preto e branco é muito legal, mas as coisas ficam sem gosto, ficam sem sabor, as coisas não ficam legais. A gente vai falar do sabor também quando a gente estiver falando de outros sintomas adiante, mas a pessoa não tem mais prazer para fazer as coisas, as coisas não chamam mais atenção a ela. Né? E com isso vem também o desinteresse. Se as coisas não mais atraem, ela não vai estar mais interessada sobre aquilo. Se o futebol não é mais gostoso, se ele não consegue sentir o gosto pelo jogar no futebol, ele não vai ter mais interesse no futebol, não vai ver notícias de futebol, não vai ler uma revista sobre futebol, não vai assistir o jogo, vai desinteressar. Então a pessoa começa a ficar sem interesse pelas coisas. Isso não anima mais, isso não chama a atenção. E uma coisa que a gente tem que ficar atento é que nessa questão do humor, muitas vezes esse humor ele vai, o que a gente fala, flutuar ao longo do dia. Como assim? Pode ser que a pessoa amanheça bem, acorde bem, e à medida que o tempo vai passando, que o dia vai caminhando, ela vai se deprimindo, ela vai se deprimindo, ela vai se deprimindo, até que a noite já está péssima. Ou o contrário, né? Depende muito. Às vezes a pessoa acorda muito mal e vai se animando ao longo do dia. Então necessariamente a pessoa não precisa estar com esse sintoma durante todo o tempo ao longo do dia. Ou mesmo não precisa estar com esses sintomas todos os dias da semana, ou nem todas as semanas do mês. Né? Então isso flutua, isso às vezes é mais grave, às vezes isso dá para perceber, mas não está tanto. Às vezes a pessoa até assiste ali a noticiário sobre futebol, às vezes não quer nem saber de futebol, a gente só vai percebendo que isso vai alterando. Okay?
Então vamos passar agora para os sintomas voltados ao pensamento, vamos dizer assim. Tá? Por quê? Porque uma das grandes características da pessoa também, desculpa aí, é a questão do pensamento de autocrítica. A pessoa muitas vezes é muito severa com ela. Né? Ela se julga de maneira muito pesada. Né? Aqueles pequenos erros, para ela é como se aquilo já provasse que ela não dá certo na vida, que ela é burra, que ela não consegue fazer nada. Então ela se autocritica muito forte, tem uma autocrítica muito forte. Ela se culpa muito. Né? A autocrítica muitas vezes leva muito a uma questão de se culpar de tudo. Eu não consigo. Às vezes aconteceu alguma coisa que nem envolva ela fala, não, mas comigo é sempre assim, eu sou sempre eu que causo aquilo, é sempre eu que faço isso, é sempre eu que faço aquilo outro. Então, culpa é o segundo sintoma voltados para os pensamentos, ok? Pessimismo, junto com a culpa vem pessimismo, né? Se eu nunca consigo, se eu sou sempre culpado pelas coisas, eu vou falar, olha, eu não presto, eu não vou tentar nada mais na minha vida, que tudo vai dar errado, eu não vou nunca conseguir melhorar coisas que para mim já não estão dando certo. Tá? Fica sem esperança para as coisas. Dificulta o pensamento, dificulta a concentração. A pessoa deprimida ela tem dificuldade de concentrar-se, ela tem dificuldade de focar em algumas coisas, okay? Ela tem dificuldade de raciocinar, ela tem dificuldade de chegar a certas conclusões que antes era fácil para ela. Né? Na questão de pensamento, às vezes a questão de concentração, ela começa a ficar muito, gente, como é que é mesmo? Nossa, o que eu estava falando? Nossa, como é que é? Esqueci aquela palavra. Vai tendo lapsos muitas vezes de memória. Né? Um dos sintomas também da depressão é a alteração do sono, a pessoa não consegue dormir bem, e não dormindo bem a memória fica péssima, a memória não fica boa. Okay? Terceiro fator é o fator físico. Né? A pessoa fica sem energia para fazer as coisas mais fisicamente, sabe? De, sei lá, levantar, lavar o carro, capinar um quintal, Não, gente, eu não tenho muita habilidade para capinar quintal, mas não é porque eu estou deprimido não, tá? Mas vamos lá, seu marido também não. Muitas vezes não tem energia para atividades físicas, né? Vão lá, mulheres ou homens mesmo, que adoram ir para academia, às vezes não estão com energia, não é só uma questão de interesse, não, é fadiga. Essa fadiga, ela começa a não ter realmente energia para levantar do sofá e ir para a academia, ok? Dores nesse período também acabam sendo mais graves, as dores pioram, há uma mudança de mediadores químicos no nosso cérebro que acaba fazendo com que a gente fique mais sensível à dor, se não me engano, com noradrenalina. Não sei. A gente fica mais sensível à dor. Tá? Então, assim, é muito comum isso acontecer. A pessoa que já tem uma dor crônica piorar nos casos de depressão. E, finalmente, tem sintomas, o quarto campo de sintomas é da interação social, que é muito fácil a gente perceber isso. Né? A pessoa se afasta dos amigos, as pessoas não querem mais sair com os amigos. Ela não tem interesse, lembra da questão do perder o prazer e o interesse? Ela não tem mais prazer em sair, bater um papo, ela não tem mais interesse em interagir, muitas vezes também porque os amigos também se afastam. Né? Não, que a pessoa está muito chata, que a pessoa só reclama, que a pessoa é só pessimista, e acabam se afastando delas, e elas consequentemente acabam se afastando das amizades também. E isso leva a pessoa ao quadro de ficar solitária, quadro de solidão. Ok, gente? Então, eu estou passando mais esses sintomas para vocês, mas na intenção de ajudá-los a identificar isso, né? Identificar quando os amigos estão com esses sintomas, ou seja, estão no quadro de depressão. Sabe, se informar, lembra do vídeo passado? Se informar dessa maneira, saber ajudar, como ajudar alguém. Diferenciar tristeza e depressão. Se identificar isso mesmo em você, às vezes você começa a perceber que uma depressão mais leve, mas que você está começando a entrar no episódio de depressão, tá? E lembre lá, diferenciar o que é uma depressão, diferenciar o que é uma tristeza, ok? Então tá, até o próximo vídeo.